Então, muito boa noite para a turma 46 e 47, boa noite oficial para dar início à quarta aula da disciplina de microbiologia e parasitologia. Hoje a temática que a gente vai abordar são as doenças virais, tá? De todas as doenças a nível viral que existe, as mais importantes, tá? Eu coloquei vocês aqui para fazer, a mais importante eu coloquei aqui na apostila para que vocês pudessem tomar conhecimento, que são as principais que a gente vai estar trabalhando, tanto na atenção primária, tá? No postinho de saúde com prevenção e caderneta vacinal, como lá na atenção terciária, ok? Que é lá no hospital quando a pessoa já desenvolveu a patologia. No Brasil, nós temos a terapêutica da terapia medicamentosa para prevenção. Então, nós temos o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, tá? Geralmente, o PNI ele fica a critério das prefeituras. Então, quem trabalha, né, com o PNI são os profissionais que atuam na atenção básica. Então, quem trabalha aí nas prefeituras, Secretaria Municipal de Saúde, fica responsável pela parte de imunização, tá? Então, são profissionais aí que estão sempre na linha de frente. Não, Kleber, não sei. Tem que ver lá no contrato. Tá pipocando a voz? Para mais alguém tá pipocando? Vou diminuir aqui o volume. Ah, não, acho que é a internet aí. É, né? Aqui pra mim tá tudo ok, não tem nada sinalizando, não. Tá, deixa eu desligar os eletrônicos que estão aqui perto. Pronto. Tá. Vocês estão... Calma lá. O microfone senão fica dando interferência, tanto na gravação como na aula também. Sem incomodar. Pronto. Tá, ok. Então vamos dar continuidade. Então a gente já trabalha aqui no Brasil com atenção primária voltada para terapia medicamentosa, tá? Em outros países subdesenvolvidos, a gente não tem a política nacional de imunização. Então, a pessoa apresenta a patologia e inicia-se um tratamento. O tratamento a nível viral não é um tratamento voltado para a patologia, é um tratamento voltado para o sintoma. Então, a gente só tem duas formas de fazer. Ou você previne ou você trata o sintoma. Não tem tratamento específico para doenças virais, ok? Todas as patologias a nível viral. Então, tem cura? Algumas sim, porque o organismo, o sistema de defesa, ele desenvolve, né, o que a gente espera que seja a nossa imunização. Então, aquele vírus, ele não pode mais te afetar. E quando te afeta de uma forma mais branda. Ou existem outras patologias virais em que a infecção vai ser recorrente. A cada vez que o teu organismo tiver uma baixa na imunidade, esse vírus vai se reinstalar. Porque a doença viral geralmente é uma doença silenciosa e oportunista, tá? A gente precisa que o corpo dê uma oportunidade para que ele consiga se replicar e a carga viral consiga subir dentro do organismo. Então, todas as doenças virais não têm um tratamento específico. Ou você trabalha na prevenção com vírus atenuado, que é a vacina, ou você trabalha com tratamento assintomático. Digamos que a patologia você desenvolveu febre, então a gente vai trabalhar com medicamento para amenizar a febre. Você está tendo tremores, a gente trabalha com medicamento para tirar ou reduzir os tremores. E todos eles vão exigir repouso e ingesta hídrica, tá? O caldinho da vovó, o suquinho da mamãe, vitamina, água, ingesta hídrica para melhorar, para deixar o organismo mais hidratado possível, para o organismo se restabelecer e desenvolver ali um antígeno para o nosso organismo e para salvar esse sistema que pode ser totalmente afetado, já que a carga viral ela está presente na corrente sanguínea e o sangue passeia por todo o nosso corpinho sensual. Tá? Então, a carga viral ela desenvolve aí alguma sintomatologia que pode levar o paciente a óbito. Existem doenças graves a níveis virais, a gente está vivendo uma pandemia por conta disso. A estrutura dos vírus é uma estrutura muito simples.
tá? Ele é bem simples, comparado à bactéria, comparado a protozoário, né? Comparado a um fungo, ele é muito simples, tá? E ele não tem vida própria, então ele precisa de uma célula para que ele possa fazer a sua infecção. Então ele invade sozinho no organismo, ele não faz absolutamente nada. Quando ele se liga a uma célula, os receptores das células, é que ele consegue manifestar uma patologia dentro do organismo. Tá? É por isso que quando a gente entra em contato com o vírus, o nosso próprio organismo pode encapsular esse vírus o mais rápido possível. Então ele passa ali despercebido. A gente não sabe quantas vezes nós já entramos em contato com vírus. A gente não sabe. E o nosso organismo foi lá com as nossas células de defesa e encapsulou e se livrou o mais rápido possível. Né? A gente tem ali uma resposta imunológica. Às vezes você entrou em contato com o vírus da gripe, por exemplo, e você não desenvolve logo, né? Você não vai responder rapidamente à patologia. Você vai ter ali no máximo um mal-estar geral e o teu organismo vai trabalhar para se livrar daquele vírus, assim como todos os outros. Então a gente já entrou em contato com vários vírus ao decorrer da nossa vida. Vai chegar um momento que a gente vai desenvolver a patologia ou não. É comum você fazer o exame e você descobrir que você teve contato com o vírus, mas você nunca manifestou os sintomas. Então você vai fazer um acompanhamento. Eu não entendi a pergunta, deixa eu tentar ver aqui. Não consegui acompanhar. Então quer dizer que se entrar em contato com bactérias, vamos sempre sentir sintomas. Exatamente, Dionara. Porque a bactéria ela não precisa de uma célula para ela se estabelecer, entendeu? Ela migra na corrente sanguínea, ela tem ali um ciclo evolutivo de manifestação solo. Ela não precisa de uma estrutura. Já o vírus, ele precisa de uma estrutura celular. E antes que isso aconteça, digamos que ele, por acaso, pega a célula do nosso sistema de defesa, né? Pega um glóbulo branco do meu sangue, um leucócito, um linfócito. E aí o que vai fazer? Esse policial do meu corpo já vai prender ali o vírus e vai jogar fora, tá? Já a bactéria não precisa, né? Ela faz isso sozinha. No caso do vírus, a gente precisa de uma estrutura para que a gente possa, né? Para que esse vírus ele possa se manifestar dentro do organismo. Então ele não é sozinho, ele é oportunista. Ele precisa de uma oportunidade para que ele possa manifestar a doença dentro do nosso organismo. Então vamos lá, a estrutura dele, né? A virologia é o grupo dentro da microbiologia dos vírus, onde a gente vai estudar as estruturas. O primeiro a ser descoberto na microbiologia, né, foram as bactérias. E o segundo foi o grupo viral aqui. Então ele precisa, né, para ele ser completo, ele tem aqui ó, um vírion, que é uma partícula dentro dele para causar a doença, né? E a partícula viral infecciosa. Então a estrutura dele é muito simples. Ele tem lá um ácido nucleico, né, que é o seu DNA, e ele tem um capsídeo. Se a gente consegue romper esse capsídeo, a gente destrói o DNA, tá? O coronavírus, ele é um vírus que tá deixando a gente doido. Mas o que combate o coronavírus? Água e sabão. Por que o sabão? Porque o sabão, ele quebra micelas. Ele transforma, ele quebra uma micela de gordura, ele abre e a água consegue penetrar e faz a remoção. Então eu tenho aqui, ó, essa estrutura. Eu tenho essa estrutura aqui que é o capsídeo, ele é formado por gordura. Se eu jogo sabão aqui em cima, ele vai quebrar essa micela de gordura e eu consigo acessar o ácido nucleico, que é o DNA ou o RNA dessa estrutura viral. Então eu consigo ler ele. O álcool em gel, ele faz uma desinfecção, então ele vai eliminar a flora residente que eu entrei em contato. Mas o ideal para a gente barrar o vírus é a lavagem das mãos com água e sabão. Se a gente não tem um lugar específico para isso, em casa, por exemplo, chegou da rua, toma um banho, lava as mãos, faz a higiene com água e sabão, tá? Quando você está num ambiente que você não tem condições de fazer isso, daí você opta pelo álcool em gel ou pelo álcool líquido a 70%, tá? Mas o ideal, a nossa primeira escolha é água
e sabão. Daí no início da pandemia, né, a inflação acerca do álcool em gel subiu demais, porque as pessoas confundiram as informações. Ao sair de casa, quando você não tem condições de lavar as mãos, sabão quebra micela viral, porque a estrutura dele é muito simples. Então, o bom e velho água e sabão é a dupla perfeita para a gente combater. Tá? E a gente consegue ali remover ele quando a gente entra em contato e ele fica numa superfície. A gente consegue matar ele. Só que ele vivo, né? Ele fica mais tempo ali na superfície e ele consegue ainda infectar uma pessoa. Daí a gente tem vários estudos, no metal 7 dias, na madeira 5 dias, né? Nas superfícies. Então a gente tem ali que fazer a limpeza das superfícies sempre que necessário. Então a gente chega, pega nas coisas, a gente vai fazendo ali a limpeza, a desinfecção. Pode falar. Então quer dizer que o álcool só camufla? Ele diminui a potencialidade do vírus, mas a primeira escolha é água e sabão. Se eu tiver um contato com o vírus, só passar o álcool na mão e eu tocar na boca, no olho, eu posso me contaminar? Pode sim. Ele diminui a capacidade. Digamos que se você tivesse passado a mão suja, a probabilidade era de 100%. Você passou um álcool em gel e fez ali a desinfecção na sua mão. Exatamente, Luísa, a gente está falando do álcool 70. Você faz a desinfecção da sua mão e aí depois você coça a boca, o nariz, o olho, né? Você tem ainda aí 30, 40% de chance de se contaminar. Agora você lavou as mãos com água e sabão. Então o sabão quebrou a estrutura viral que envolve, tá? Aqui, ó, o DNA desse vírus que poderia te infectar. Então, o nosso maior aliado é a higiene. Quando vocês fizerem história da enfermagem, vocês vão descobrir como é que a Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia, salvou milhares de soldados. A primeira conduta dela foi lavar as mãos antes e depois de cada procedimento. Florence Nightingale aplicou higiene. Ela nem aplicou conhecimento de enfermagem, ela aplicou higiene. Ela foi igual uma bela dona de casa, em que as pessoas daquela casa estão tudo doentes, aí a pessoa vai lá e faz uma limpeza e magicamente as pessoas melhoram. Às vezes é esse tipo de informação que a sociedade precisa, né? Exatamente. Na verdade, essa informação chegou. O que aconteceu é que água e sabão é mais barato que álcool em gel. Onde é que eu posso ganhar dinheiro? Com álcool em gel. E a gente não pode esquecer que a gente mora num país capitalista. Por exemplo, né, a gente está com muitas dificuldades. Né? A gente está com inúmeras dificuldades para se manter. Se a gente vivesse num país que não tivesse esse consumo capitalista, as coisas estariam com o preço estabilizado. Mas não, tá que só sobe. Né? Só porque as pessoas observam uma maneira de se sobressair, de ganhar mais dinheiro nessa situação. E lá atrás foi com a máscara, com o álcool em gel e tudo mais. Tá? A informação chegou. Tanto que alguns especialistas falavam assim, mas eu nunca mandei ninguém comprar álcool em gel. Eu mandei lavar as mãos com água e sabão. O álcool em gel também é um aliado, mas ele não é o principal, ele é a segunda escolha. Ora, você está em casa, você vai passar álcool em gel para quê? Lava a mão com água e sabão. Você está num ambiente que dispõe da torneira lá com água e sabão. Aí você pega no supermercado, por exemplo. Esses dias eu fui no supermercado, tem a pia na entrada. Com água e sabão para você lavar a sua mão, ainda tem o papelzinho lá para você secar. Todo mundo ia no guardinha, lá chama de prevenção, né? Todo mundo ia no prevenção que estava com álcool borrifando. Sendo que tinha lá, né? Esse estabelecimento dispõe, assim como vários outros estabelecimentos, dispõe uma pia na entrada. Tá? Isso a seguir as normas, os protocolos lá do Ministério da Saúde. Não é só colocar um vidrinho lá de álcool em gel, não. Tá? Então, o que falta para a população é prestar atenção na informação. Agora, o que mais vende no Brasil? O marketing. O marketing é uma desgraça. Vamos lá, quem aqui comprou ovo de Páscoa? Quase ninguém. Digamos assim, professor. Quase ninguém é ótimo. Digamos Fala. assim, é porque, como foi no início da pandemia, alguns médicos, né, assim, que foi claro, porque repercutiu muitos vídeos por aí, acerca da higiene das mãos, né? Uhum. E todos falaram, né? Como a senhora está citando também, água e sabão. Mas como foi implantado na sociedade, como repercutiu também o uso do álcool em gel,
Então, eu digo assim que para todo mundo, né, com a mente fechada, tá como se tivesse o álcool em gel como o Primeira melhor opção. antibacteriano. Primeira opção, antibacteriano, né, universal, Uhum. digamos assim. Mas é poucas pessoas que se tocam que a água e sabão limpa bem melhor do que o álcool em gel, né? Mas, Marcos, Até você o ouviu álcool o que você líquido mesmo. falou? Você ouviu o que você falou? O álcool é bactericida, ele mata bactéria. A gente está numa pandemia de uma infecção o quê? Viral. Viral. Isso, Exatamente, não, é percebe? como eu tô lhe E falando, ainda como eu assim, falei, Marcos, a população para não presta poucas atenção nesse pessoas. detalhe, Sim, é como eu né? citei, né? Para muitas Aham. pessoas, o álcool em gel, ele tá como se fosse ali, é o Oitava maravilha. antibacteriano universal, que ele serve para tudo isso, oitava maravilha. É, mas não é não, tá? E todo mundo, todos os especialistas falaram a mesma coisa, só que é como eu tô te vendendo, como eu tô te falando. O que que vende? Álcool em gel eu consigo comprar em tudo quanto é lugar. Água e sabão não, eu tenho que dar de graça. Então é melhor eu divulgar o álcool em gel. É aí que eu queria chegar, falar do marketing. O coelho não bota ovo. E ele vende ovo mais que a galinha. Porque ele é bom de marketing. Incutiram na nossa sociedade que Páscoa é comprar ovo. E todo mundo compra, feliz da vida. Até quem não comunga dessa ideia. Ah, eu não concordo não. Mas eu gosto de ovo de Páscoa. Né? Então, assim, no Brasil, a gente cai muito nesse jogo do vigário. Nessa conversa. O que vende mais, a gente corre lá e compra. Quem aqui não já pensou assim, ó, eu vou comprar o caro porque o caro é que é o bom. A nossa sociedade foi implantado, esse vírus, né, foi implantado na nossa sociedade, o vírus do consumo. A população brasileira é a que mais consome no mundo. No caso, no capitalismo. No Podemos ver capitalismo, a nossa população é uma o- população consumista. outro exemplo claro também, para muitas pessoas, digamos assim, no evento, voltando do lado do capitalismo, Uhum. todo mundo opta em comprar um iPhone porque não é pelo preço, e sim porque é um celular bom, todo mundo fala isso, né? Mas o preço é absurdo. Mas está na sociedade, está implantado e o iPhone é o melhor celular para todo mundo, né? Mas temos outras marcas que atendem as mesmas necessidades, mas todo mundo quer comprar o iPhone. Porque o que é caro é bom. Né? A população brasileira ela foi enganada. Exatamente, mas volta para o assunto da aula. A gente desde criança, a gente vem sendo aí, né, enganado e a gente só dá atenção para o que interessa, tá? O que não interessa a gente nem liga. Todo mundo sabe que vírus a gente barra ele com lavagem das mãos, com higiene. Higiene é profilaxia, tanto que foi a matéria que a gente teve anterior. Né? A higiene sempre vai estar associada com prevenção. Então, é a lavagem das mãos. A enfermagem, ela obriga o profissional a lavar as mãos antes e depois, cada procedimento. Tá? Porque com relação ao vírus, a gente quebra a micela. Na ausência da água e sabão, nós aprendemos a fazer desinfecção com álcool em gel. Daí chegou essa situação do álcool em gel como sendo a nossa segunda escolha. A nossa terceira escolha é o álcool líquido que tem a mesma concentração. Tá? Então aqui uma estrutura viral. Depois a gente vai ter uma estrutura viral envelopada. Tá? Então, o próprio vírus, ele cria aqui um segundo núcleo, tá? É o núcleo capsídeo, mas também é gordura. Então, significa que eu preciso de um maior tempo para me livrar desse vírus para que ele não acesse a minha corrente sanguínea, tá? Por isso que a gente orienta que a lavagem das mãos tem que demorar de 2 a 5 minutos, porque tem vírus que tem estrutura simples, mas eu tenho um vírus que ele botou uma outra cápsula dentro dele, que é o vírus envelopado, criando ali uma segunda estrutura. É uma defesa do vírus dentro do organismo, tá? Oi, Kleber. A malária é o quê? Viral. É a viva que dizia falcíparo, né?
Ela é viral. Ah, ela é viral, velho? É. Ah, tá. Quando é viral, a gente vê pelas lâminas, né? Exatamente. E aí ela precisa de um vetor, né? E o vetor é o mosquito. Ah, tá bom então. Obrigadão. É viral. Então vamos lá. Dentro da estrutura do vírus, eu tenho o genoma ou o núcleo. Nesse núcleo, a gente vai ter o RNA ou o DNA da estrutura viral. E algumas vezes esse genoma está envolto de uma camada de proteína, tá? Essa camada a gente destina ela com o nome de capsídeo. Aqui, ó, acabei de mostrar para vocês, né? O capsídeo que faz aqui esse envelopamento desse vírus com a intenção de proteger. Então, o capsídeo é formado por capsômeros que formam um conjunto, tá? De capsídeos que vão denominar o núcleo capsídeo. Então, é uma estrutura que vai proteger ainda mais o núcleo. Mas todos eles são formados por glicoproteínas, tá? Que são sensíveis à ação de soluções sabonáceas. Vocês vão encontrar muito medicamento para a gente fazer curativo, que são à base de sabão. Clorexidina, a 2%, o veículo dela é sabão. Iodopovidona, muito utilizado nas cirurgias, a base dele é sabão, porque faz a remoção da flora residente e da flora transitória, ou seja, a primeira passada tira o que a gente adquiriu através do ar, que entrou em contato ali com a nossa pele, poeira e partículas que ali estão. E a segunda passada vai tirar a flora residente, a que mora na nossa pele, né? A gente já aprendeu que na nossa pele a gente tem ali inúmeras células que fazem parte da nossa estrutura tecidual, fazendo ali a homeostasia, né? Um equilíbrio. Então, a gente necessita da presença dessa bactéria, que são as bactérias do grupo Staphylococcus, né? Estão sempre ali presentes na nossa pele. Então, vamos lá. Tipo de ácido nucleico dentro do vírus, né? Geralmente, ele vem numa fita dupla de DNA, tá? Forma ali aquela estrutura, né, que a gente já conhece, uma estrutura dupla, formando ali a cadeia do DNA. O vírus ele vai ter um genoma que é composto pela fita simples de RNA e pode ainda ser subdivididos no grupo de genoma que tem a mesma orientação, tá? Então ele tem o mesmo RNA, e genoma de polaridade positiva ou simplesmente genoma de fita simples positiva. A literatura disse pra gente que as pessoas que têm o RH negativo estão mais propensas a desenvolver infecção viral. Aqui no estado do Acre, a maior parte das pessoas são do grupo positivo, não interessando qual é o seu tipo sanguíneo, mas o RH é positivo, tá? Pouquíssimas pessoas, assim, a índice populacional tem o RH negativo. Geralmente, quem tem o RH negativo está mais propenso à infecção viral. Então, vamos lá. A negativo, O negativo, B negativo, tá? Tudo que é sangue ali negativo, por não ter na estrutura da hemácia um RNA, ele está mais propenso, tá? Isso que diz a literatura. Embora a região norte seja endêmica das hepatites virais, e a maioria da população possui o sangue O positivo. Então, a gente está aí na contramão dessa regra. Tanto que viramos estudos, né? Lá na França, a população acriana é estudada, essa questão das doenças virais, por conta de estar na contramão dessa via de regra. E a gente ganhou um laboratório aqui, que fica lá na fundação, é o Charles Merrier, tá? No Brasil, só tem aqui no Acre, foi uma parceria aí quando o governador era o Tião Viana, e ele é infectologista, então ele trouxe essa parceria lá com o Drauzio Varela, que visitou o Cruzeiro do Sul, fez a pesquisa passou, virou uma tese de doutorado, o cara virou doutor por conta dessa pesquisa, e conseguiu a parceria com o Charles Merrier, que foi de grande valia, porque antes os nossos exames eles eram mandados para o Pará, para a gente ter a contraprova, era feito lá em Belém do Pará. Hoje em dia, ele é feito aqui, ali mesmo na Fundação Hospitalar. Sabe aquela pracinha de alimentação?
Do lado é o Charles Mérieux. E durante a pandemia ele foi de grande valia, porque os exames eram realizados aqui mesmo. Apenas quando chegou no colapso da doença que o Charles Mérieux não deu mais conta, até mesmo por falta de reagente. Então alguns exames foram mandados lá de novo para o laboratório de referência, que é esse laboratório no Pará, que é referência da região norte. Então assim, a gente tem uma turma que está pesquisando e que vai, em breve, trazer para a gente respostas com relação a essa questão sanguínea e o comportamento das doenças virais. No estado do Acre, né, nós temos um alto índice de doença viral e doenças sérias. Tanto é verdade que nós temos um hospital específico para tratar doenças virais. Alguém sabe qual é o hospital? Não? Ninguém? Ninguém chuta? Professora, eu não sabia nem que existia esse hospital. É o SAI, é o Hospital de Doenças Tropicais. Fica lá dentro da fundação. No primeiro bloco. Assim que a gente passa ali do Hospital do Idoso, ele é o primeiro bloco. Tá? É o SAI, o Hospital de Doenças Tropicais, que afetam o fígado. É, Luana, tem. Então lá estão todos os pacientes que necessitam de uma abordagem acerca do tratamento para doenças virais. Lembrei. De tanto... Lembrei que fica do lado da odontologia. É quase na frente, né, Marcos? Então, assim, a gente, de tanta doença viral que tem na população acreana, nós temos um hospital para isso. Barulho estranho aqui, viu, hein? Então tá, a gente tem que ficar atento. Menina, não sei o que essa cachorra tem, não, acho que ela tá com problema. Ela geralmente é normal. Ultimamente ela tá assim, mas aqui na rua tá tendo uns barulhos muito estranhos essa hora. Umas coisas estranhas aqui na vizinhança da frente. Não, é sério. Eu moro num bairro coisado. Fantasma rodando. Não, eu moro no bairro coisado. Eu sou espírita, eu não tenho medo de fantasma. Se fosse fantasma, eu tava tranquilo, que eu sei que não vai fazer mal nenhum, já morreu. Tenho medo dos vivos. Opa, doutor. Eu tenho medo só dos vivos. Tá? Então a gente tem um hospital para isso, porque a nossa população é endêmica. Então, cuidado, galera! Muito cuidado! A doença não tá na cara, ela tá no sangue. E não necessariamente, né, a pessoa tem uma necessidade de demonstrar que ela tem a patologia. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque as doenças virais, elas estão aí presentes na nossa população mais do que o que a gente imagina. Teve uma campanha, eu acredito que foi em 2013, 2012, se eu não estou enganado, mas eu prefiro jogar mais para frente, foi 2013. Quando o governador, ele observou os índices, ele era médico, então ele observou os índices de gastos pelo SUS, lá na maternidade. Então ele viu que a gente estava gastando muito dinheiro com a laqueadura. As mulheres que queriam operar para parar de ter filho, a gente estava gastando muito dinheiro. E o SUS compra o DIU, né? Mas aí a mulherada não estava querendo o DIU, porque o DIU é 5 anos, 10 anos, aquela coisa toda, a mulherada não estava querendo e estava optando pelo método radical, né? Toda mulher queria o método radical. E aí, como os gastos eram muito altos, o que foi que ele pensou? Se eu opero o marido, sai muito mais barato. Então, ele apontou todos os benefícios do homem fazer vasectomia. Surgiu, então, Novembro Azul. E a gente começou a trazer a macharada e explicar para eles quais eram as vantagens de fazer a vasectomia. Aí uma galera aceitou, as mulheres não precisavam fazer laqueadura e o marido fazia a vasectomia. Na contramão, subiu o índice de DST e AIDS no estado. Alguém arrisca um palpite? Porque quando aconteceu esse caso, foi justamente não o uso do preservativo masculino. Homem usa preservativo para quê? Só para evitar filho. Não usa preservativo para evitar a doença, não é? Exatamente. Qual é a cultura do macho? Foi como a senhora falou em esqueci qual foi a matéria. Foi matar, tipo, 2 coelhos com a cajadada só. Exatamente. Né? Daí o que foi que ele percebeu? Ele falou assim, caramba, agora eu vou gastar muito mais dinheiro para o tratamento do HIV. Esquece, deixa quieto. Joga essa política fora.
E agora, quem quer fazer vasectomia, que corra atrás dentro do sistema, porque essa informação, ela não é mais trazida para a população, ela não é mais incentivada, tá bem? Porque a gente teve aí uma reação diferente daquilo que a gente esperava. A ideia era melhorar a saúde da mulher, tá? E fazer com que o homem optasse por esse método, porque a recuperação é mais rápida, é um método que é feito no ambulatório, o homem passa de 3 a 5 dias só em casa, a mulher fica ali 45 dias afastada, 30 dias, às vezes 20 dias, dependendo do que ela trabalha, ela nem tem esse benefício para ficar em casa, né? Tem que cuidar de um bebê pequeno, porque geralmente ela opta pela laqueadura durante o parto, então ela tá ali, né, operada com essa dificuldade. Pensando na política pública, surgiu esse projeto que era maravilhoso. O projeto era sensacional. O cara acertou em cheio. O problema é que a cultura da nossa população é essa. Nós utilizamos preservativos para evitar filhos. Se a mulher toma um anticoncepcional, para que eu vou usar preservativo? Professora, Né? Oi? mas os números de HIV estão muito altos no estado. Sempre foram. Sempre comparado a outros estados, o estado do Acre é endêmico. Tanto é que a gente tem um hospital. Era outro ponto que eu ia citar também. A gente Era tem um a questão hospital da para isso. coisa, mulheres, no caso mulheres, tem muita mulher que faz uso de anticoncepcional, mas também não usa evita preservativo. DST. Exatamente. Exatamente. O anticoncepcional, ele não previne DST, tá? Era aqui que eu queria chegar e conversar com vocês. Pra gente evitar doenças e gravidez, nós temos que utilizar o preservativo, tá? A gente não pode deixar o preservativo de lado. Se vocês observarem, o maior índice de doenças virais, HIV, hepatite, né? Ele tá dentro do casal casado porque não tem a cultura da utilização do preservativo. E é aquilo que eu falei para vocês. Geralmente o homem ele é portador, então ele não desenvolve sintomas. Ele entra em contato, tem a janela imunológica, tá? A janela imunológica permite aí que o organismo fique até 6 meses com o vírus latente, ou seja, o vírus inativo dentro do corpo. Lembra que o vírus ele é oportunista? Então ele espera uma oportunidade para ele se manifestar dentro desse organismo. Então você entra em contato hoje com o vírus do HIV, você não desenvolve hoje. Digamos que você está lá na assistência, né? E aí você se furou com uma agulha que você acabou de puncionar um paciente que tem HIV. Você comunicou a CCIH, que é o controle de infecção hospitalar, que você teve um acidente biológico. Eles vão solicitar exame viral seu e exame viral do paciente. O do paciente vai dar positivo, ele já sabe que ele tem. O seu vai dar negativo. Se ele der positivo é porque você já tinha a doença antes de se contaminar, porque ele vai dar negativo. E aí você já vai entrar com um tratamento de profilaxia para diminuir a chance de você manifestar o vírus no seu organismo. Daqui 6 meses você vai repetir o exame para ter certeza que você não se contaminou ou para de fato ter um diagnóstico fechado. Então demora, dependendo do vírus, a gente tem um ciclo biológico para que ele possa se manifestar. Não é de uma hora para outra. Pode falar, Nilda. Não? Então tá. Então a gente tem aqui, ó, o genoma geralmente numa fita simples com RNA negativo, ok? Então, tipagem sanguínea com RNA negativo, tá? Na estrutura ali do nosso sangue negativo, a gente está mais propenso. Porém, o Acre está na contramão e ainda estão estudando essa situação. Então, aqui o capsídeo viral, ele tem uma composição essencialmente de proteínas, tá? A base dele é proteica. Então, quando ele entra ali na estrutura celular, é que ele consegue se replicar. Enquanto ele está sozinho no meio extracelular, ou seja, fora da célula, ele não consegue fazer absolutamente nada. Porém, alguns vírus, ele tem uma matriz, tá? Uma matriz proteica que vai preencher o espaço que está entre o genoma e entre o envelope, tá? Esses vírus pertencem ao time do herpevírus e o paraxamivírus,
tá? Então, aqui, ó, o herpes vírus, ele não tem cura, ele tem controle e tratamento, ok? Porque ele tem uma matriz proteica, então ele está sempre ali presente na corrente sanguínea. Quando a imunidade baixa, ele se manifesta. Quem tem herpes, o herpes labial, o herpes vaginal, o herpes zoster, vez ou outra vai estar tendo ali uma recontaminação. Então, essa matriz proteica vai exercer aqui várias funções, tá? E a principal delas é a multiplicação e a encapsulação desse vírus. Então, ela vai deixar ele cada vez mais protegido. Ela vai se replicar de maneira rápida dentro do organismo. No momento que ela tem uma brechinha no organismo, ela se replica muito mais rápido. Exatamente, Dionário. É um comportamento viral. Oi. Então, professora, nesse caso, a pessoa ela nunca vai ser tratada, ela vai estar sempre, tipo, toma medicação. Melhora, exatamente. Melhora e quando o organismo tem uma baixa imunológica, os sintomas voltam. Voltam de novo, então. Vai voltar. Nunca vai ser tratado. Nunca vai ficar curado. Misericórdia. Infelizmente. Por isso que a gente tem que se Um cuidar. exemplo claro também, quando a gente fica carente de alguma vitamina, no caso é desse jeito que age, né? A gente, quando tem uma carência de alguma vitamina, a gente entra com alguns medicamentos. Tu fez a disciplina anterior, Marcos, que falava sobre higiene e profilaxia, né? Tu viu lá que as vitaminas, elas são responsáveis pela nossa imunidade. Então, a ausência de vitamina A, vitamina D, vitamina C, elas favorecem o nosso organismo a infecções virais. Por isso que a vitamina D tá na moda agora. Todo mundo tomando a vitamina D. É que nem aqui, ó, tipo, que a gente tava falando, se a gente tem, digamos assim, uma herpes virais, a gente trabalha, entra com a profilaxia dos remédios, né? Uhum. Mas a gente sabe que não vai sair mais da gente, né? A gente só vai ter um controle ali. A carga viral vai baixar. Exatamente. A única coisa que vai acontecer é que a carga viral vai baixar e os sintomas vão sumir, mas ela vai continuar presente. E aí, quando ela tiver uma oportunidade, ela vai se replicar muito rápido. Então, os sintomas vão chegar muito rápido. Hoje é um mal-estar, amanhã a ferida está aberta. Ele é rápido, a proliferação dele é muito rápida. Aliás, é uma característica dos vírus, a proliferação é muito rápida. Quando ele tem uma oportunidade, ele sabe aproveitar. Todo mundo falava assim no início da pandemia. Ah, mas o H1N1 matou mais pessoas do que o vírus do coronavírus. Ah, mas o ebola matou mais pessoas. O ebola dizimou a África do Sul, né? Só que a diferença desses vírus para o corona é a rapidez com que a doença se manifesta. Se eu for pesar na balança, H1N1 é muito mais grave, tá? Os sintomas dele, a gravidade. Só que na época, né, quem estava no governo não parou o país. Dessa vez, quem está à frente resolveu parar o país. Por isso que a gente está sentindo os efeitos aí tão difíceis, tá? Porque o coronavírus ele tem um comportamento um pouquinho diferente. A evolução dele é muito rápida. Quem pôde acompanhar aí um paciente com coronavírus próximo, sabe que hoje a pessoa estava bem. No outro dia ela estava mal e foi entubada. E rapidinho morreu. Algumas situações é mais ou menos assim. Você entra no hospital hoje e amanhã morre. É muito rápido a evolução da doença. Diferente do H1N1, que você tinha um tempo ali para você ficar investindo no paciente. O coronavírus não temos esse tempo, tá? Essa é a principal diferença. É verdade, professora. É tipo assim, a minha irmã, ela faz direito, né? E ela tava com um colega, tipo assim, tendo uma aula. E eles estavam assistindo a aula num dia, quando foi no outro dia, o colega dela passou mal, com 2 dias depois ele já foi morreu. Exatamente. Não, o problema do coronavírus não é que ele seja, é mais grave, é a evolução dele que é mais rápida. Esse é o principal malefício do coronavírus, que a evolução é rápida. E por ser muito rápido, às vezes eu não tenho leito para tentar resgatar esse paciente. Então, ele morre sem direito de receber assistência. Ele tem um direito aí no Brasil negado. Então, vamos lá. Assimetria do núcleo capsídeo, né? Como que ele é? Aqui, né? Ele tem
Eita, que eu não consigo falar isso não. Calma lá, que as minhas aulas de fonoaudiologia vão servir para alguma coisa. A maioria das pessoas, Cristiane, tem sequela. A principal sequela do coronavírus são as complicações, tá? Todo mundo pensa que é a complicação pulmonar, mas não é, tá? A principal complicação do coronavírus é a lesão das células neuronais. Pode perguntar para quem teve coronavírus se ele está esquecido. Faz uma pesquisa aí rápida na tua família. Quem teve coronavírus, tu ficou esquecido? Todo mundo vai dizer, rapaz, é mesmo. Depois do coronavírus eu fiquei muito esquecido. Eu peguei e a gente ficou muito esquecido. A memória já não é mais a mesma. Não é, tá? Não é. Tem gente também que o paladar, o olfato não volta. Eu conheci uma pessoa que tá há 8 meses, ela não consegue sentir gosto de nada. Eu peguei coronavírus em março do ano passado. Eu não tenho paladar. Já fez 1 ano. Ainda não tenho paladar. Eu fiquei uma semana. Dor nas pernas, Cris? Sim, teve gente que sente dor nas pernas depois. Eu fiquei muito mal quando eu peguei, porque a gente começou a tomar os remédios, os medicamentos, e eu fiquei muito mal porque eu peguei todos os efeitos colaterais do azitromicina, todos. Fiquei com dor no estômago, dor de cabeça, náusea, eu fiquei sem sono, não conseguia dormir, meu coração acelerava do nada, e foi tudo efeito colateral do medicamento. Da medicação. Sabe por quê? Tu já estava intoxicada pelo vírus. O teu corpo estava concentrado em eliminar o vírus do teu organismo. Então, ele não tinha tempo para metabolizar medicamento não, querida. Então, ele deixou o medicamento intoxicar o teu organismo, porque ele estava muito ocupado. Pois é, eu não conseguia, eu peguei febre, eu fiquei muito mal. Eu passei 1 semana sem gosto, sem cheiro das coisas. Aí toda vez que eu ia comer, eu chorava porque eu não conseguia sentir cheiro de nada. O mais engraçado é quando tá voltando, que você sente cheiro assim lá longe. Uma delícia, né? Eu fiquei esquecida, tenho muitos problemas com esquecimento, tanto que eu sempre falo assim, quando é alguma coisa eu falo, me lembra, porque eu vou esquecer. Se não for algo assim do meu convívio, eu vou acabar esquecendo. A minha memória também ficou muito abalada por causa disso. Mas vamos orar para voltar ao normal. Oi? Mas por que ataca, será, o olfato e o paladar? Falta de oxigênio no cérebro. E aí faz a descompensação dos sentidos. O corpo vai desligando o que não interessa. Consegue viver sem sentir cheiro numa boa. Consegue viver sem sentir gosto numa boa. Entendeu? O cérebro vai desligando porque ele tá sem o suporte necessário. Tipo quando a gente quer cortar gastos, a gente vai ali eliminando o que não é essencial. A mesma coisa no nosso organismo. O H1N1 não tem, né? Não, ouvi falar. não, só que o H1N1 ele é mais letal. Tanto que na época que nós tivemos a pandemia do H1N1, né? Quem estava dentro dos hospitais viu o desespero de perto. E a vacina saiu muito rápido, né? Essa é a principal diferença entre o Coronas e o H1N1, porque a vacinação saiu rápida. 3 meses depois, a população já estava inteira sendo vacinada. Então, foi muito mais rápido, a gente não sentiu tantos efeitos. Mas se a gente pegar os números, a gente vai tomar um susto. Tá? Houveram muitos casos. Então, vamos lá. Eu tenho outra estrutura aqui, tá? Dentro do núcleo capsídeo, que é a icosaédrica, tá? A estrutura cúbica, que geralmente é o picornavírus, e o parvovírus ou ainda o adenovírus. Esses aqui trazem infecções virais leves, tranquilas, que não vão matar as pessoas. É aquela gripe simples, tá? É aquela coriza que enche o saco. Então, aquela coisa mais branda que a gente consegue passar sem grandes malefícios para o nosso organismo. Temos a estrutura helicoidal, que é a que traz aqui, ó, um RH do bovivírus, do filovírus e o buiavírus, que é o causador, tá, das malárias, Vivax e Falciparum, tá? É o causador delas. E depois a gente tem as estruturas mais complexas, tá?
que é o poxvírus, e é a mais completa que todos os demais. Então, é um vírus que é mais difícil de ser eliminado de dentro do organismo. Então, aí a gente traz ebola, H1N1, a gente traz hepatite B, hepatite C, HIV, né? E agora o coronavírus também está sendo classificado como uma estrutura mais complexa, não pela estrutura celular que ele apresenta, mas pela gravidade da patologia dentro do organismo. Então, ele traz efeitos aí que até agora a gente está tonto tentando entender. Porque uma pessoa tem Covid e manifesta o sintoma tal, outra pessoa tem Covid e manifesta o sintoma tal, e por aí vai, porque vai depender do organismo de cada pessoa. Tá? Por isso que a gente sempre preza pelo grupo que tem o organismo mais comprometido, já imunodeprimido por alguma patologia, né? Diabético, hipertenso, HIV, idosos, quem já tem alguma comorbidade. Não significando dizer que ele não vai matar os jovens atletas, né? Que a gente já viu vários casos. Então, o que se espera é que ele atinja com maior gravidade esse grupo que eu falei para vocês. Porém, outras pessoas estão manifestando também a forma grave da doença e estão evoluindo para óbito. Neste exato momento, né, tem uma pessoa da minha família jovem, 44 anos, sem nenhuma comorbidade, tá? Uma pessoa tida como uma pessoa jovem, internado na UTI Covid, foi entubado e o estado é gravíssimo. Então, a gente tem aí uma pessoa que está na contramão, assim como vários outros casos. No ano passado, eu perdi uma amiga, enfermeira, 31 anos. Professora, Oi? Janaira, Isso. conhecia. professora, esse exemplo que a senhora deu do cérebro desligar o que ele não acha necessário, Uhum. de extremo necessário. A senhora acha que por conta disso que ataca principalmente as doenças, por quem sabe não é tão necessário, já que já está fragilizado aquele órgão, por conta da doença que a pessoa já tem. Talvez seja por isso que se manifesta mais? De forma mais rápida, porque o organismo ele já está sendo atacado por uma doença. Então, ao invés de eu trabalhar para manter essa pessoa viva, tendo só uma patologia, agora eu tenho que me preocupar com duas. E uma delas tem uma replicação muito rápida, que é o coronavírus. Professora, Oi? porque o corona ele atinge primeiro o pulmão, né? E, tipo assim, como eu trabalhei no INTO, eu via muito as pessoas fazendo hemodiálise. Então, ele atinge o pulmão e o rim também, eu não entendi. Vamos lá, boa pergunta. Vamos lá. O que acontece? O tratamento do COVID tem medicação. Essa medicação, ela pode ser nefrotóxica, ou seja, ela lesiona as células renais. E pode ser hepatotóxica, ou seja, até alteram as células do fígado. O meu corpo está sendo bombardeado pelo vírus. E a medicina convencional, para tentar eliminar esse vírus, ele me bombardeia com medicamento para tratar os sintomas. Então, eu já tenho aí duas vertentes de intoxicação. O vírus está presente na corrente sanguínea. O rim faz o quê? Filtragem sanguínea. Então, toda vez que ele filtra, o vírus está lá e lesiona um néfron. E o néfron é a unidade responsável pela filtração. Então, a função renal vai ser bombardeada. E a gente fala que essa pessoa está com uma infecção renal aguda, ou seja, é agora. Para salvar o rim, a gente opta pela utilização da hemodiálise. Tá? É mais complicação medicamentosa, intoxicação medicamentosa, do que uma própria manifestação do vírus. Então, esse vírus é um processo inflamatório no geral do corpo, né? Total, ele está na corrente sanguínea. Lembra que o sangue corre em todo o nosso corpinho sensual? Então, ele vai lesionando absolutamente tudo. Gente, vocês estão assistindo a aula gravada? Alguém já assistiu as aulas gravadas? Eu não.
Vocês veem que quem tá com a câmera ligada a gente vê tudo na aula gravada? Eu tô assistindo, professora, assim, nem todas, né? Mas É. dá um tempinho eu assisto. Dá pra ver tudo que a pessoa tá fazendo. Então tem gente comendo, né? Teve uma aula minha que o marido chegou aí, um beijão daqueles. A câmera tá ligada, eu tô gravando a tela, aparece tudo. Tá? Cuidado aí, quem passou só de toalha. Fica lá no YouTube. Você foi comendo, foi até conferir agora. Não, é só pra lembrar. Nessa daqui eu já vi algumas coisinhas. Tá? Só pra lembrar vocês. É que às vezes a pessoa entra na plataforma e não assiste a aula gravada. Então ela acaba não vendo. Tu viu, né, Catiane? A gente vê. Quando tá assistindo depois da aula gravada, a gente vê um monte de coisa. Ah, tem que ter cuidado mesmo, viu? Não, é o meu maior medo, querida. É câmera ligada. Dá de ver. Graças, Pai. Obrigado, Senhor, por sempre entrar nessa sala com a câmera desligada. Até porque, mano, ninguém quer ver coisa feia, né? Então, graças a Deus. Não, Henrique, tem umas coisas que é tranquilo, entendeu? Não atrapalha em nada. Mas sim outras coisas que, né, não é legal, não. Tipo, tem uma pessoa que tá sempre, assim, com umas coisas estranhas. E a gente vê. E eu acho que essa pessoa não sabe que sempre aparece. Então, assim, quando for assistir a aula gravada, dá uma olhadinha, assim, porque o slide, ele só fica na metade do computador que eu acompanho o chat do outro lado. Então eu gravo a tela só com a metade. Agora não tá aparecendo aí pra vocês, né? Só tá aparecendo a tela com a parte do slide. Mas depois, quando a gente vai assistir a gravação, aparece tudo. Tá? Cara, se eu fosse editor assim da aula gravada, eu colocava assim, Deus tá vendo e eu também. Eu já pensei, é porque eu vou perder muito tempo com isso, né? Eu já pensei em pegar as partes mais engraçadas, depois eu fazer uma brincadeirinha, mas é melhor não, porque tem muita coisa constrangedora. Tá? Então vai depois dizer assim, a professora não avisou. Presta atenção, mulher, para com essas Mulher, eu quero ir pro céu. Meu marido falou que eu não vou pro céu, não. Não, já pensou, chega lá no dia do julgamento e tal. Aí... Não tem aquela brincadeirinha que o pessoal tá fazendo agora assim, ó. Frases motivacionais. Eu já pensei em mandar assim, ó, perguntas mais engraçadas dos meus alunos. Vocês vão cair duro se eu mandar pra vocês as perguntas. Manda. Agora eu quero ver, eu quero ver a discórdia. É a vontade de tá no corpo todinho, mas não, dizem que é antiético. Vai, professora, vai, só É muito engraçado. Tem umas que são muito engraçadas. Só uma. Manda aí, professora. Tá, agora não dá. Depois eu vou printar. É porque tem esse pessoal que é da tecnologia descobre o número da pessoa, que eu já vi que tem como, se eu apagar, a pessoa muda lá o foco e dá pra ver tudo. Então eu tenho medo disso, eu tenho medo de processo nas minhas costas. É que esse povo aí sabe fazer esses negócios, eu não sei não. Não dá nada não. Ei, Mike, para com essas coisas aí, viu? Você tá na sua, não tem solução, mas, né? Vamos assim ficar. Né, dá pra ver, eu já sei que dá pra ver, por isso que eu não fiz. Meu marido, ele é mais inteligente nas tecnologias, daí ele me mostrou uma vez que dá pra ver. Aí eu deixei quieto. Professora, retirou o Mike aí, senão vai dar BO o negócio aí. É, né? O Mike aí. Né? Eu só não mando pro Mike, então. Deixa quieto. Exatamente. Não deixa chegar no não, que se chegar, meu irmão, é solução pra tudo. Deixa quieto. A sorte, gente, é que eu casei com uma pessoa muito gente boa, ó. Porque chega cada coisa aqui que ele dá uma olhada e ele fala, não acredito não. Eu digo, Daí a gente deixa quieto, deixa só entre a gente mesmo e cai na risada. Então vamos lá. Aqui, ó, as características... Depois da aula... Oi? Depois da aula, fala assim de mexe, hein, professora? Rapaz, não é nem depois da aula não, Nilda. É assim, umas perguntas mesmo que manda. Quando manda assim, ó, professora, não tem nada a ver com a aula. Eu falei, lá e vem. Eu já sei que vem, entendeu? Aí, menino, tem umas coisas aqui que eu fico rindo. Tipo, ó, teve uma que... Calma aí, deixa eu dar um pause aqui na aula. Daí não gravo. Aguenta aí. Já. E se alguém falar pra alguém, eu nego.
Eu até ia falar de boa, mas já como tá gravando já, professor? Já tô gravando. Ah, então deixa quieto. Não, gente, é sério. É daí pra baixo, tá? Se eu pudesse um dia, eu mostrava. Mas a galera que é hacker aí descobre rapidinho as coisas, tá? Melhor não. Então, vamos lá. Característica geral de todos os vírus. A maioria dos vírus são menores e os mais simples micro-organismos que existem, tá? Eles são muito menores que todas as células. Pode ser uma célula eucarionte ou uma célula procarionte. Então, ele é uma estrutura muito minúscula, muito pequenininha. Ao contrário das células, eles possuem uma estrutura mais simples e é uma estrutura estática. Então, ele fica quietinho. Ele precisa que uma célula vá lá e convide ele para entrar. Ele é oportunista. Então, ele não tem metabolismo próprio. Ele vai depender da maquinaria celular para fazer a sua replicação. Ou seja, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele entra, invade o DNA da célula e consegue se replicar. Ele é a usurpadora, esperando. Então, ele vai precisar aí de uma replicação celular. Ele vai esperar o momento certo, o momento da mitose e da meiose, o momento da divisão celular. De acordo com a célula que ele pegar sendo dividida, vai estar a gravidade da patologia. Digamos que ele pegou ali a produção, tá, da nossa medula espinhal, que ocorre a cada 120 dias. A replicação das hemácias, que são o maior número, né, células sanguíneas. Ele pega ali a replicação das hemácias, ele invade uma hemácia e se multiplica. Menino, vai dar uma infecção sem precedentes. Porque são muitas hemácias dentro do meu organismo. E o meu organismo só vai trazer novas hemácias daqui a 120 dias. Então, o ciclo celular ele é muito longo, no caso da hemácia, tá? Tem ciclo celular que é 24 horas. Então, dependendo da célula que esse vírus consegue se acoplar, a gente vai ter uma reação exacerbada da patologia. É o que o HIV faz, né? Ele pega uma célula sanguínea para se replicar. Então, ele espera pacientemente o ciclo celular da medula espinhal. Por isso que a gente fala que a janela imunológica é de até 6 meses, porque a gente espera 3 vezes, tá? A replicação celular da nossa medula espinhal, ok? Então, é uma doença oportunista. As características gerais dele, todos têm DNA ou RNA, mas ele tem alguma estrutura para atacar a célula, invadir e se replicar. Então, eles necessitam da função do metabolismo celular para se produzir, para que ele consiga produzir as suas proteínas e, consequentemente, se multiplicar e fazer com que a sua carga viral dentro do organismo consiga infectar esse ser humano. Tem pessoas que têm o vírus do HIV, e aí o médico pede a carga viral. A carga viral dessa pessoa que tem HIV tá tão baixa, que não faz mal nem para ela. E vocês vão ver muito. Meu Deus, a fulana tem HIV e engravidou. Será que o marido dela não sabia? Né? Ou, menino do céu, aquele cara tem HIV e a mulher engravidou dele. Será que ele não sabia? É uma gravidez assistida, tá? Então, a gente baixa a carga viral até um ponto de que aquele organismo não consiga passar a infecção adiante, tá? Então, a doença está controlada. O indivíduo está curado? Não. Está controlado. E aí, vai assinar um termo e tudo mais, tá? Dizendo que se compromete, que sabe dos riscos e que a criança pode desenvolver o vírus. Mas só que a carga viral está tão baixa que ela não consegue contaminar nenhum parceiro. Então, durante a gravidez também, ela não vai contaminar a criança, tá? Vocês vão ver muito crianças que já nascem com HIV e crianças que a mãe foi diagnosticada e nasce e o vírus não atravessou a barreira placentária, tá? Então, não é via de regra. Professora. Oi? Pois é, minha dúvida era sobre isso aí. Teve um caso que no teste rápido o homem foi descoberto que tinha hepatite B, né? Aí na minha cabeça eu já achava que a esposa tinha e não. Ela não tinha. Eu É. achava que já tinha automaticamente. Não.
Falou que a carga viral dele deve ser tão baixa que não transmitiu para ela. E agora que ele sabe, ele faz tratamento para a carga viral continuar baixa. Ou ela já tinha, digamos que a carga viral dele está muito alta, mas ela era imunizada porque ela tomou a vacina. Professora, mas essa situação é uma situação bem delicada, né? Porque, Muito, Nilda. Assim, uma criança, ela pode, tipo assim, já nascer, né, com o vírus do HIV, assim, uma criança não tem noção de nada, né? Então, Uhum. assim, é uma situação, assim, bem crítica, né? Porque... Existe a chance da criança nascer com. A chance é mínima, mas existe. E os pais são avisados, tá? Então, é um pré-natal. É uma gravidez planejada, dentro do planejamento familiar. É claro que a abordagem vai ser completamente outra, tá? Completamente outra. Mas acontece, é mais fácil uma criança nascer contaminada de uma mãe que não está tratando o HIV do que de uma mãe que está tratando. Então, para entender melhor, no caso, vamos supor, o esposo não tem HIV e a esposa tem, aí diminui a carga viral dela para ela poder... Não entendi, professora. Tem medicamentos que reduzem a carga viral. Esse paciente vai ser acompanhado 3 meses, a cada 6 meses ele faz um exame para verificar como é que está a carga viral. Se a carga viral estiver baixa, vai chegar a um nível que a carga viral não faz mal nem para ele. Que a doença está lá, o vírus está lá, mas não manifesta nada no organismo dele, porque a carga viral é muito baixa. Então, aí, ele é considerado que pode ter uma vida normal. Só que essa vida normal é acompanhada a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Vocês vão ouvir muito assim, o fulano descobriu que tem hepatite B, mas ele não toma nenhum remédio não, ele só faz o acompanhamento. Carga viral controlada, carga viral tá baixinha. Mas eu não confiaria não, mesmo assim, se eu não tivesse, meu parceiro tivesse, e aí eu quisesse ter filhos, né? Eu Entendi. não confiaria, né? Pode ter a chance. Olha, quando a gente sabe, é muito melhor, tá? Mas a maioria das pessoas que pega, porque não sabia que fulano tinha. Então, só tem uma forma de não pegar. Só existe uma forma. Eu só conheço uma. Eu conheço um caso de uma mulher que ela tinha HIV e ela ficou grávida, só que foi de gêmeos. Aí na hora do parto ela morreu. Entendi. Só que os gêmeos até hoje fazem exame, mas eles não desenvolveram. HIV, não. Exatamente, tá? Então não é via de regra. Se a mãe tem, a criança vai ter. Não, tem criança que não desenvolve. O vírus não consegue ultrapassar a barreira placentária. A mesma coisa com a hepatite, tá? A hepatite B, o índice de contaminação dela é maior na hora do parto pelo canal vaginal. Então, a mulher tem hepatite B, parto cesárea, tá? Mas se a carga viral dela estiver baixa, ela pode fazer parto vaginal sem problema nenhum. Só que antes de mamar, o bebê tem que tomar imunoglobulina, a imunoglobulina do tipo E. Aí vai estar lá no cartãozinho dela e a maternidade que ela vai ter o bebê já providencia. Depois ela pode amamentar sem problema nenhum. E o HIV pode dar de mamar? Se a carga viral estiver baixa, mas a maioria dos casais optam pela não amamentação. Eu não sabia dessa opção ainda não, pra mim é novo. A hepatite C não pode amamentar. A gente faz imunoglobulina no bebê antes da amamentação. Mas a maioria das mães optam por não amamentar, tá? Porque já são muitas barreiras, né, que a criança pode estar sendo exposta ali. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui um genoma viral, um ácido ribonucleico, que pode ser um RNA ou um DNA, que vai se codificar dentro de umas informações, né? E a gente tem 3 informações. A primeira, ele vai assegurar a replicação dele. Então, ele vai pegar uma célula que ele consiga se ligar de uma maneira mais fácil, porque ele é oportunista. Depois, ele vai empacotar o seu genoma. Então, ele vai criar aquela segunda estrutura de capsídeo. Ele vai se encapsular, vai se proteger. E depois, ele vai subverter a função celular para o seu benefício próprio. Então, ele vai se infiltrar no DNA da célula. Em vez da célula se replicar com o seu material genético, ela vai se replicar com o material genético do vírus. Então, a replicação viral ocorre de uma maneira mais rápida. Se essa célula tinha que se renovar a cada 30 dias, ela vai se renovar a cada 5, porque o vírus ele precisa se replicar de uma maneira mais rápida, então ele vai fazer com que essa célula trabalhe para ele,
tá? Ele vai invadir o interior e vai fazer com que ela trabalhe ao seu bel prazer. Então, vamos lá. Alguns vírus vão infectar as células procariontes, tá? São os bacteriofungos. E o outro vai infectar as células eucariontes, tá? E os seres humanos são procariontes, eles têm várias estruturas celulares. Então, alguns vírus vão destruir as células que estão infectadas, produzindo enfermidades. E outros vão persistir o seu estado de latência, tá? Eles vão persistir lá dentro da célula e podem causar transformação tumoral nas células infectadas. Então, dependendo da situação, o paciente pode desenvolver um tumor. Alguém sabe o que é um tumor? Não é aquele furúnculo, tá? Que a gente tem debaixo do braço, na região inguinal, na perna, aquele que a gente vai no médico, ele passa o bisturi e tira. Isso não é tumor, isso é furúnculo. Tumor é câncer. Toda vez que você for ao médico e ele utilizar a expressão tumor, ele está falando que você tem câncer. Só que geralmente ele não vai usar a palavra câncer, ele vai falar que você tem um tumor. Tá? Então, alguns vírus podem desencadear aí uma marcação tumoral dentro do organismo, mas a maioria dele infecta a célula e fazendo com que a célula trabalhe para ele. Então, eu tenho uma estrutura viral aqui que são mais compostas, né? Ela tem um genoma, tem ácido nucleico ou DNA e tem uma cobertura que é envolta de proteína. Muitos vírus têm essa membrana externa, que é uma maneira adicional que a gente denomina de envelope, que é o capsídeo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho algumas estruturas virais para que vocês tenham acesso, tá? O vírus Ebola, ele tem uma estrutura simples, um DNA e um RNA. Então, facilmente ele vai ser eliminado da corrente sanguínea. Porém, facilmente, como ele não tem aqui nada para proteger, ele também infecta facilmente. Por isso que ele é um vírus letal, ok? Então, vamos lá. O HIV, ele tem várias estruturas aqui, ó, na pontinha, para ele se replicar de maneira mais rápida. Então, ele pega a primeira célula que ele vê pela frente, se replicando mais rápido ainda. A mesma coisa acontece no vírus da influenza e no vírus do... Ai, calma aí. Aqui na frente, deixa eu mostrar para vocês. E no vírus do corona. Então, ele tem aqui, ó, essa estrutura mais redondinha, com várias cápsulas no capsídeo para que ele possa se acoplar de maneira mais rápida e se replicar o mais rápido possível, porque ele vai se locomovendo de maneira circular dentro da corrente sanguínea. Então, ele consegue ali, de uma maneira mais rápida, se replicar. Tenho eles aqui. Tenho aqui, ó, o papilomavírus, que ele vai precisar de uma ligação celular também. Então, a maioria... tá? Dos vírus, eles têm estrutura simples e eles são oportunistas. Essa é a principal característica deles. Daí eu tenho aqui, tá? O vírus do herpes simples. Então, ele tem aqui a fita do seu DNA, tá? E ele tem cápsulas de gordura e tem aqui fora o capsídeo. E todas essas estruturas aqui, ó, estão à disposição de se acoplar a alguma célula para infiltrar o seu DNA e destruir ele. Ele tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, então ele vai se replicar cada vez mais rápido dentro da corrente sanguínea. Ele vai esperar uma oportunidade. Teve a oportunidade, ele se replica o mais rápido possível. Então, essa infecção, ela tem controle, mas ela não tem um tratamento específico, tá? Outros componentes do vírus, lipídio, que é gordura, tá? Em sua maioria, a gente tem fosfolipídios, 50% a 60% do vírus é composto de fosfolipídio. O que quebra lipídio, quebra micela de gordura? Sabão. Sabão quebra micela de gordura. Então, a gente tem o bom e velho sabão fazendo aí esse benefício pra gente. A Quiboa, ela faz a remoção, a água sanitária, ela vai fazer a remoção. Então, a boa e velha Quiboa, a nível de chão, tá? Para limpeza de superfícies, ela é maravilhosa, tem uma bela de uma eficácia. Associada ao sabão, então, vira uma máquina de matar. Então, a gente tem aqui, ó, composição lipídica total, e o restante é tudo proteína que está ligado ali
ao DNA ou ao RNA desse vírus, tá? A gente tem também aqui, ó, uma composição de carboidratos que corresponde aproximadamente à célula hospedeira. Então, ele tem uma estrutura e ele se liga à estrutura da célula. Dentro da célula, ele vai se correlacionar com os carboidratos. E tem o vírus mais completos, que ele tem aqui, ó, glicoproteínas internas ou proteínas glicolizadas que fazem parte do capsídeo. São as estruturas virais mais complexas. Então, eu tenho aqui, ó, as doenças causadas por vírus, elas são chamadas de virose. Então, vamos ao exemplo que eu dei na aula ontem, né? Foi ao médico com alguns sintomas e o médico detectou que é uma virose. Mas ele pesquisou o vírus? Não. Então, ele passou um tratamento para os sintomas, porque infecção viral não tem tratamento específico. Ele passou um tratamento para os sintomas. Tava com febre, né? Um antitérmico. Tava com náusea, um antiemético. Tava com dor, um analgésico. E por aí foi. Só que você não melhorou dessa infecção. Daí você procurou o serviço novamente e foram investigar qual era o vírus. E fatalmente era o vírus do HIV. O médico primeiro errou no seu tratamento? Não. Não errou. É uma virose. Só que, infelizmente, o vírus é o HIV. Então, toda infecção viral, o agente etiológico é um vírus. Então, eu não posso achar que, é só uma virose, né? Geralmente, quando eu vou ao médico, eu falo assim, é virose. Qual é o vírus? Quero saber. Não, mas é um vírus simples. Eu falo, tem como saber? Porque se for HIV, como é que vai ser? Não é? Então, toda vez que falar é uma virose, né, a gente tem que ficar preocupado. Se for criança, então, pode ser varicela, catapora, sarampo, varíola. Agora o médico que lute para me explicar qual o vírus. E agora eu vou... Não é? Depois que a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente enche o saco. Mas toda vez que tu vai no médico, a primeira coisa que ele fala assim, é uma virose. Exatamente, porque o subgrupo do vírus, Nilda, causa um monte de doenças. Eu coloquei na apostila só as principais. E eu não vou ter condições de trabalhar todas com vocês hoje. Vou deixar um pouquinho para a aula de amanhã. São muitas doenças virais. Né? Então, dengue é virose. Chikungunya, virose. Zika vírus, virose. Aí muitas vezes, tipo, a gente vai no médico, o médico nem sabe o que é e é virose. Aí você não sabe o que é mesmo, aí você vai embora, toma remédio. Porque ela tem a infecção tem características virais, né? Daí ele fala que é uma virose. Mas partia aí, tanto falar que é virose, que a virose não é tão grave assim. Fala, é uma virose mesmo. Tá? Então, aqui, das infecções que a gente tem, não, Luana, não é simples, não. Algumas delas, né, se não forem tratadas, elas podem levar o paciente a óbito, tá? No caso do Covid, no caso do Ebola, no caso da hepatite B, da hepatite C, do HIV. Então, a gente tem algumas complicações. Geralmente, nós não temos... Oi, Jennifer. A meningite, ela é bacteriana ou ela é causada por um... Boa! Tem as duas. É viral ou bacteriana e fúngica. fúngica. Nós temos 3. É porque teve uma pessoa que ela pegou a meningite bacteriana. Uhum. Aí, tipo, foi como se fosse sintomas normais, dor de cabeça, febre. Foi pra UPA, aí ficou lá tomando medicamento, foi pra casa, só que a febre não tinha baixado o suficiente. No outro dia ele voltou novamente com o mesmo médico, fez o mesmo procedimento, passou pela mesma quantidade de medicamento que ele tomou e foi pra casa. No outro dia ele já foi internado, lá no, se eu não me engano, foi no pronto-socorro. Ele já foi afastado de todas as pessoas, foi, como é que eu falo, ele foi isolado. Todo mundo, ele ficou isolado. Ficou no isolamento. Aí descobriram que ele estava com a meningite bacteriana. Aí tiraram ele do isolamento. Não tiraram ele do isolamento porque eles ainda não tinham descoberto qual era a durante bactéria. 3 dias. Ele ficou lá, ele não conseguia falar, ele não conseguia comer, ele ficou, acho que entubaram ele, se eu não me engano, que ele ficou muito, muito mal. Aí depois que ele melhorou, aí ele foi conseguindo receber visitas e tudo mais.
mas ele passou por um procedimento e um processo muito longo e muito demorado para recuperação. Que teve o lado esquerdo dele, do corpo dele inteiro, até o coração dele, né, tava praticamente parando, porque tava todo paralisado o lado esquerdo. Jennifer, a meningite bacteriana, ela não é menos grave que a viral. Agora, ele não precisava ter ficado no isolamento, ele precisava ter ficado num leito de assistência integral, um leito de UTI, um leito de semi-intensivo, tá? Porque ela não é infectocontagiosa. A infectocontagiosa é a viral. Tanto que quando o paciente fica no isolamento, a gente entra todo paramentado, tá? Porque a gente pode adquirir aquela patologia. E quanto aos fatores endócrinos dele, a meningite, né, são as meninges que protegem o nosso cérebro. Então, o fato dele estar paralisado significa que a doença é a nível cerebral. É o que a gente espera de uma meningite. Professora, Oi. porque tive uma sobrinha também que pegou, aí, se eu não me engano, foi retirado da coluna dela. O líquor. Injetado, né? Isso. E ela ficou curada. Uhum. Agora não sei se procedimento, né? Que ela... E a pessoa sai com algumas sequelas, né? Mas o diagnóstico é de cura, porque o tratamento é através do líquor. Mas esse só serve em crianças ou em adultos também é utilizado? A criança tem uma resposta imunológica mais rápida, porque o sistema imunológico está em formação. Então, tudo que você coloca lá, ele aprende rápido. Infelizmente, Raíssa, a taxa de mortalidade para meningite ainda é muito alta. Tá? Infelizmente, é mais do que a gente gostaria. Então, eu separei aqui para vocês algumas patologias virais. Vamos lá. A primeira delas foi o ebola, que teve um alto índice de mortalidade, tá? Lá por volta de 2010, 2012 e agora, recente, em 2019, a gente teve alguns casos também, só que fora do Brasil, né? A transmissão dele é pelo ar. Esse vírus pode ser transmitido através do contato entre os seres humanos, contato com animais e materiais infectados, né? Parece aqui com o coronavírus, que tem a mesma fonte de infecção. Se o material está contaminado e você pega, você pode desenvolver a infecção. Sintomatologia dela: dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta. Além desses sintomas, a pessoa que está infectada apresenta febre alta, diarreia, náusea, vômito e perda de apetite. Tratamento medicamentoso é assintomático. Você trata os sintomas até que o seu próprio sistema imunológico crie anticorpos para combater o vírus, tá? Até que o nosso sistema de defesa treine um pelotão novo, faça uma renovação celular e crie antibióticos, porque o nosso corpo ele é perfeito, então ele vai criar ali um sinalizador dentro do meu organismo para quando o vírus se replicar novamente, ele ir lá e fagocitar, ou seja, matar, quebrar a estrutura e jogar fora. Daí ele joga esses fragmentos na minha corrente sanguínea. E a minha corrente sanguínea não tem como eliminar tudo de uma vez, então ele vai armazenar no meu sistema glandular. Tá? O órgão que armazena células mortas, estruturas de vírus, fungos e bactérias, respostas imunológicas dentro do meu organismo, é o baço. A gente considera que ele é o nosso cemitério celular, tá? Então, essa é a função do baço. Apesar da medicina convencional dizer que ele não tem função, tá? Mas a função dele é o armazenamento desses fragmentos que vão ser quebrados pelo nosso sistema de defesa. Então, quando alguém falar aí para você que o baço não tem função, você já sabe que ele tem sim uma função e vamos defender ele, até porque ele existe no corpo, então ele tem uma função definida. Tá? Então, o tratamento para o ebola é o tratamento dos sintomas. E a prevenção, evitar o contato com os infectados, tá? E melhoria de saneamento básico em um local que evite contaminação dos alimentos. Porque os vírus, eles afetam principalmente a mucosa, tá? Então, se você ingerir um alimento contaminado, ele pode adentrar a sua corrente sanguínea através de uma mucosa que é altamente vascularizada. Então, essa é a manifestação do ebola. Temos a manifestação também da gripe comum. Gripe comum não é HN1, é gripe comum, tá? HN1 é a influenza, é uma outra classe viral. Então, na gripe comum, a gente tem uma transmissão pelo contato direto com os portadores do vírus e ainda pelo compartilhamento de objetos.
Sintoma: febre alta, calafrio, cansaço, tosse, coriza, congestão nasal, ou seja, o nariz entupido. E o doente também pode apresentar inflamação na garganta e dores no corpo, principalmente nas articulações, tá? A gripe, ela tem ali uma gripe forte, ela tem uns sintomas muito parecidos com a dengue. Tratamento: repouso, uso de analgésico, antitérmico, que são mais indicados, tá? Ingestão de líquido para fazer uma hidratação, alimentação rica em vitaminas do subgrupo C, que são eficazes no tratamento da gripe, e com o tempo o nosso corpo vai criar anticorpos para combater aquele vírus. Então, toda vez que eu gripo é um vírus novo, porque para aquele que eu já peguei, eu desenvolvi, tá? Anticorpos. Então o pessoal tá falando assim, eu peguei coronavírus 2 vezes. Você pegou 2 variantes diferentes, porque para a primeira você desenvolveu anticorpos, tá? Só que tem um estudo que comprova que esse anticorpo só fica no organismo por 6 meses, tá? Então estão estudando a possibilidade de que a vacina sejam em 2 doses. Professora, mas não já está sendo em 2 doses, né? Mas a questão da imunização é diferente, então a gente vai precisar de um tratamento diferenciado, tá? Mas como a vacina ainda está em estudos, a gente está aguardando as cenas dos próximos capítulos. Qual é a prevenção? Boa alimentação, ingestão de líquido, tá? Prática de atividade física, exercício, pode aí afastar as pessoas da doença, tá? Isso porque o fortalecimento do sistema imunológico é muito importante. E existe também a vacina contra a gripe, que pode ser tomada anualmente. A cachumba, né, tem uma transmissão aqui do contato com as secreções do doente, tá? Então, são gotículas de saliva que você entra em contato, que você pode tá adquirindo a patologia, ou através do compartilhamento de objetos infectados. Sintomatologia dela: inchaço na região do pescoço, que vai ser causado pelo aumento da glândula parótida, tá? Que fica aqui na nossa boca, próximo, né, da nossa arcada dentária. Podemos desenvolver febre alta, falta de apetite, prostração, dores no corpo, calafrio e principalmente boca seca. Tratamento: não tem tratamento específico. Oi. Professora, quem está gripado pode tomar a vacina da gripe? Não necessariamente, tá? A literatura tem algumas brechas que são confusas, mas quem está à frente da vacinação não vacina. Mesma coisa, leva a criança no posto para vacinar e fala assim: mãe, a criança está gripada, está doente, está com diarreia, está com algum... Não, a criança está ótima, está bem, então faz a vacina. Se a criança está com algum sintoma, a gente não vacina essa criança. Tá? No adulto a mesma coisa, está com algum sintoma, não vacina. Qual é o tratamento? Doenças virais, mais uma vez, não tem tratamento específico. Toda vez que fala que é vírus, a gente faz um tratamento para os sintomas. Então, é um tratamento paliativo. Tá com febre, analgésico. Tá com dor, tá com febre, antitérmico. Tá com dor, analgésico, e assim vai. Qual é a prevenção? Realizada através da vacina tetraviral e tríplice viral, que são tomados pela criança entre 12 e 15 meses de vida. Vocês já ouviram? A vacina de um ano e meio é horrível, gente. A vacina de um ano e 3 meses. Nossa, a criança fica péssima, porque quanto mais vírus ela pega, maior é a reação. Então, agora eu já tenho a pentavalente, que pega ali 5 patologias, tá? No geral, a gente toma a tetraviral ou a tríplice viral, e agora substituiu pela pentavalente. Então, a infecção aqui, Professora, Oi? Então, essas crianças nunca vão desenvolver cachumba. Eles já têm ali um marcador dentro do organismo para reconhecer esse vírus. Só que o que acontece? O vírus evolui. A gente não viu, né? A nova variante do coronavírus. O Brasil acreditava que a poliomielite estava erradicada. O Brasil acreditava que o sarampo estava erradicado. E a gente tem novos casos aí, vez ou outra. Né? Então, o índice diminui. As chances de você desenvolver são menores. Mas se houver uma nova variante,
A gente não tem como saber se a criança não vai, tá, entrar em contato com esse vírus e desenvolver patologia. São doenças virais que hoje não é mais comum, né? Você vê um caso aqui e outro ali de sarampo. Falando em cachumba, lembrei, acho que foi no ano de 2018, teve um evento na UFAC, que teve uma contaminação tão grande por cachumba. Não sei se a senhora ouviu falar, mas foi uma grande contaminação. Era um evento que tinha bebidas alcoólicas e um estava passando para o outro através do copo. Saliva, né? Gente, o maior transmissor hoje de doença é a rodada de tereré. Todo mundo mete a boca na bomba, né? Naquela bombinha lá, para fazer a sucção. Então, tudo que você divide e compartilha, né? Teve também desse ano, teve na Uninorte. Teve sim, eu estava presente nas duas. Tudo que você compartilha, você pode ali estar entrando em contato. Porque a boca, ela é uma mucosa e ela é vascularizada. Então, a gente pode sim ser uma porta de entrada para doenças virais. Melhor, e tem aquela, né, menino, toma cuidado com essa cachumba, porque se descer... Tá, vamos lá. O que é que eu pensava quando eu era criança? Eu pensava que o nozinho que tava aqui descia pro menino e pra menina pro ovário, né? Não é isso. É que a infecção, tá? O vírus, ele ataca o sistema glandular. Então, a gente tem glândula parótida aqui, tem a glândula aqui embaixo, né? Que é a... Alguém lembra? Tireoide, pronto. Ai, Jesus! A tireoide, no externo a gente tem o timo e vamos descendo com glândula aqui. No caso da mulher, as gônadas, que são os ovários, e no homem, né, as gônadas que estão dentro do saco escrotal. Então, se essa bactéria migrar nessa corrente aqui, dentro desse sistema glandular, ela vai causar a infecção. Então, não é que desceu, é que a infecção migrou. Tá? Então, tem essa coisa, menino, vai descer, se tu pular, vai descer, porque as pessoas pensavam que a glândula ia descer. Eu também pensava quando eu era criança. A da UFAC, tanto foi como pelo copo de bebida, como a senhora citou também o caso do tereré, também foi um beijando ao outro, né? Um cidadão que tava, né? Acabou beijando uns. E assim vai. Festa é o que mais acontece. Acho é pouco. Acho é pouco. Então vamos lá. Sara, vocês sabiam que a hepatite B passa pelo beijo se a pessoa tiver com o dentinho furado? Ou com a boquinha cortada? Babado, né? Presta atenção onde é que vocês andam botando a boca. Então vamos lá. A próxima infecção é o sarampo. Transmissão dela, contato com secreção do portador da doença e ainda compartilhamento de objetos. Sintoma, mancha vermelha no rosto e no corpo que vão causar coceira ou prurido para a gente que é da enfermagem, né? Pode aparecer também algumas manchas brancas no interior da mucosa da boca, tá? E a gente chama essa mancha de sinal de Koplik. Quando a gente observa ali, às vezes o paciente que está acometido, ele não está com as manchas vermelhas, mas a gente pede para abrir a boca e observa placas, né, na mucosa, aqui na região da bochecha, embaixo da língua. Então, a gente já associa o sinal de Koplik a uma infecção viral do vírus do sarampo. O paciente vai apresentar fraqueza, mal-estar geral, falta de apetite, febre alta. Febre alta significa que é acima dos 38 graus. Tosse, dor de cabeça, dor de garganta, olhos inflamados e principalmente hipersensibilidade à luz, tá? Quando a luz bate, ele relata dor nos olhos por conta da luz, então ele prefere ficar com a luz baixa ou até mesmo apagada. Tratamento, não existe tratamento específico contra o sarampo, então o tratamento é assintomático. A prevenção é realizada através das vacinas tetraviral e tríplice viral. Ambas são tomadas durante a infância. No calendário vacinal, crianças de 12 meses a 15 meses. 1 ano ou 1 ano e 3 meses. Tá aqui os sintomas, tá? As manchinhas vermelhas pelo corpo. Geralmente é uma doença que acomete na infância, ok? Mas não significa que o adulto não possa manifestar a patologia.
No adulto, ela é mais agressiva do que na criança. O índice de mortalidade por sarampo nos anos 80 foi muito alto, tá? Foi uma coisa absurda. Assim como a poliomielite atacou ali uma galera no final dos anos 70 para o início dos anos 80. Né? O pessoal sofreu bastante e muitas famílias tiveram pessoas acometidas com a paralisia infantil. Catapora, que é a mesma varicela, qual é a transmissão dela? Através do contato com a secreção dos portadores da doença. Quais são os sintomas? Aparecem bolhas vermelhas por todo o corpo que vão causar muita coceira e o paciente pode apresentar febre, dor no corpo, fraqueza e perda de apetite. Tratamento? Não existe tratamento específico para catapora. Professora, mas o permanganato de potássio que a gente colocava lá, a pílulinha roxa, né? Aquilo ali vai ajudar na coceira, então vai ajudar no sintoma. Não vai tratar a doença. Era o que eu já ia falar. Ele vai tratar só o sintoma. E vamos pro banho de lepside. Só dava nego todo roxo. A prevenção é feita com a vacina antivaricela, tá? Ou ainda dentro da vacina tetraviral que vai ser tomada na infância. Aqui, ó, sintomas. Pápulas vermelhas. Depois, oi? Essa história de o pessoal falar que a catapora veio. Isso é verdade? Porque eu peguei 2 vezes. Vamos lá. Toda doença que é viral, né? Reza a lenda que você pega, o organismo desenvolve um anticorpo. Então, teoricamente, você não pega 2 vezes. Só que algumas pessoas vão na contramão, né? Tem gente que pega a catapora 2 vezes. E aí é tão absurdo que tem médico que fala assim, eu tenho certeza que você não pegou. Você pegou uma outra doença e disseram pra você que era catapora. Você era criança, você nem lembra. Mas aí chegou o Covid e esfregou na cara da sociedade. Né? Então, o que a gente sabe de vírus até hoje, que uma vez pegando, o teu organismo desenvolve, tá, anticorpos. Só que tem algumas pessoas, tá, que vão na contramão dessa regra. Fogem, são exceção. Ah, você é uma exceção. Infelizmente, uma exceção negativa, porque ninguém merece pegar catapora 2 vezes. Realmente. Então, vamos lá. Primeiro, você desenvolve as pápulas vermelhas, tá? Que são as manchinhas no corpo. Depois, elas evoluem para bolhas. Se você estourar essa bolha e você entrar em contato com ela, você vai adquirir, porque é ali, ó, aquela secreção que sai da bolha é que tá o ápice da doença da replicação viral. Então, ele tá altamente infeccioso. Quando ele já tá aqui, ó, na crosta, já tá na fase final, o teu organismo já tá desenvolvendo anticorpos. Então, ele já tá expurgando a doença, eliminando do teu organismo. Varíola, né? A transmissão dela pela secreção da saliva, que a pessoa infectada ejeta, né? Através das gotículas. E ainda pelo compartilhamento dos objetos. Os sintomas, principais sintomas são as pústulas que vão surgir no corpo e vão causar prurido ou coceira. Outros sintomas são mal-estar, fraqueza, febre alta, náusea, vômito, dor de cabeça e dor no corpo. Vocês perceberam que todas as doenças virais elas têm os mesmos sintomas? E que todas as doenças virais têm o mesmo tratamento, que é assintomático? Por isso que é normal os médicos observarem os sintomas e classificarem como uma virose sem pesquisar o vírus. Porque é muito comum. O fato de ser comum não significa dizer que não seja grave. Tá? A gente tem mania de achar que o que é comum é esperado, é normal, tá tudo bem. Ah, não tava com nada não, era só uma virose. Nem sabe qual era o vírus que estava lá no organismo, né? Qual é o tratamento? Não existe tratamento específico para a cura da doença. Portanto, o doente permanece em repouso e se alimenta bem, tá? Em alguns casos, medicamento diminui os sintomas, vão ser indicados pelo médico. Com o tempo, o teu corpo cria anticorpos para combater esse vírus invasor. A prevenção é por meio da vacina contra a varíola. Aqui, uma fotinho para vocês do desenvolvimento, né, do ápice da doença da varíola. Então, é assim. A varíola dizimou a Europa dos anos de 1500 a 1800. Tá? Ela trouxe ali uma infestação e geralmente, né, era trazida... Oi?
Isso aí é bolhas, é? Elas São estouram, bolhas. Elas estouram e saem espalhando aí. Estouram e saem espalhando. Dá prurido no corpo. Então, quanto mais você coce, mais você lesiona a pele, mais o vírus se replica porque as células se agitam. Febre amarela. É parecido também com a leishmaniose, né, professora? Também, ou com a Jorge Lobo. A doença Jorge Lobo, ela é muito parecida. Tá? Por isso que é comum, gente, às vezes a pessoa dar um diagnóstico diferente daquilo que a doença realmente é. Tá? Porque a fase que ela parece ser uma patologia. Daí faz o exame e descobre que não era. Mas tem todas as características, porque os sintomas são muito parecidos. Tá? Agora a gente vai falar sobre a febre amarela. Qual é a transmissão dela? Através da picada do mosquito. Então, eu preciso de um vetor. Tá? Esse vetor é o mosquito. Os vetores, né, são os mosquitos aqui, ó, aeromogos, os quais estão infectados pelo vírus. Os sintomas: febre alta, calafrio, mal-estar, fadiga, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, vômito e diarreia. Em alguns casos mais graves, o paciente apresenta hemorragia nos olhos, tá? E os olhos vão ficar amarelados, a gente chama de icterícia. Tratamento: não tem tratamento específico para febre amarela, é viral. Prevenção: vacinação, tá? E o controle do mosquito vetor. Então, a gente vai ver aí, né, o DDT sendo muito utilizado. A galera que trabalhava combatendo, né, a antiga Sensu aqui no estado, todas tiveram intoxicação e têm problemas. Os que ainda estão vivos têm sérios problemas, tá, com isso. Porque o veneno era altamente nocivo ao corpo humano. As pessoas têm sérias complicações, tá, relacionado. Quem trabalhava ali no combate, né, com aquele veneno anterior, tem sérias complicações. Algumas pessoas já evoluíram para óbito, tem pouquíssimos, não é mais utilizado, tá? Hoje a gente utiliza outro veneno no combate. Pode perceber que essa coisa de sair na cidade jogando veneno, ela praticamente não existe mais. Só acontece quando a gente está em surto de dengue, porque a febre amarela, né, a gente conseguiu reduzir os casos. A vacinação é a cada 10 anos. E tem alguns países que você só entra se você tiver vacinado contra a febre amarela. Porque se o mosquito te picar e você tiver contaminado, ele vai contaminar inúmeras outras pessoas. Ele é só o vetor, ele só transmite. Ele precisa de alguém infectado para que ele possa levar a doença para frente. Geralmente, o macaco também. Vou nem no São Francisco mais. Rubéola. A transmissão da rubéola é pelo contato com as secreções dos portadores da doença. Sintoma: aparecimento de mancha avermelhada no corpo e, além disso, o doente apresenta mal-estar, febre, congestão nasal, olhos vermelhos, íngua, então ataca a cadeia de linfonodo, dor no corpo, dor na cabeça e na garganta. Tratamento: não existe tratamento específico para essa doença. Prevenção: por meio de vacina dupla viral ou da vacina tríplice viral. Ambas são tomadas durante a infância. Nossa próxima patologia: meningite. Aqui embaixo eu coloquei meningite pode ser viral e meningite pode ser bacteriana, tá? A nova literatura traz que ela também pode ser fúngica, ou seja, um fungo pode entrar na sua corrente sanguínea e atingir a sua meninge. Ela é menos comum, mas já é encontrada. Então, a meningite ela tem uma transmissão através do contato com os portadores da doença. Ela é infecto-contagiosa. Sintoma: rigidez de nuca pela inflamação das meninges. Então, você não consegue, tá, encostar o seu queixo no peito. Depois que a gente cursa enfermagem e aprende sobre doenças, né? A pessoa tá lá com febre alta, dificuldade para respirar e tudo mais. Aí a primeira coisa que a gente faz é baixar a cabeça da pessoa para ver se tem rigidez de nuca. Não tem rigidez de nuca, aí a gente fica tranquilo, porque pode ser qualquer outra coisa, né? Menos meningite, porque o sintoma principal dela é a pessoa não conseguir, tá, levar o queixo até o peito, ok? Cabeça não
baixa pela inflamação da meninge, que envolve o cérebro e toda a coluna espinhal. Sintoma: rigidez de nuca, inflamação de meninge, mal-estar, cansaço, febre, dor no corpo, diminuição de apetite, náusea e vômito. Tratamento: não existe tratamento específico para a cura da meningite, ok? Prevenção: evite o contato com as pessoas infectadas e ainda o compartilhamento dos objetos. Pneumonia. Professora de Deus, eu pensei que pneumonia era só bacteriana. Pode ser bacteriana, viral e fúngica, porque ela atinge o ciclo pulmonar. A gente viu lá que, né, que o fungo que é trazido pelo vento ali, que está presente no cocô do pombo, ele pode manifestar uma inflamação pulmonar, né? Uma pneumonia. Então, ela pode ser viral, bacteriana ou fúngica. Transmissão pelo ar e pelo contato de secreção de pessoas infectadas. Também pode ser transmitida pelo compartilhamento de objetos. Sintoma: tosse seca ou produtiva, tosse com catarro, tá? Febre alta, calafrio, fraqueza, perda de apetite, falta de ar e dores no corpo. Tratamento: medicamentosos, tá? Medicamento à base de antivirais que vão combater os sintomas da pneumonia, que podem ser prescritos pelos médicos. Daí a gente entra com a classe do... esqueci o nome do remédio. Alguém me ajuda? É o mesmo da herpes. O aciclovir e o ganciclovir. A memória tá voltando. Tá? Então, a gente utiliza o aciclovir e o ganciclovir para minimizar os efeitos desse vírus dentro do organismo. Como ele é um vírus de estrutura simples, tá? A gente consegue ali fazer com que o paciente, tá, volte e restabeleça suas funções vitais o mais rápido possível, tá? Prevenção: vacina antigripal pode auxiliar na prevenção dessa doença, visto que a gripe pode desencadear uma pneumonia, e uma alimentação rica em nutrientes, aliada a uma boa prática diária de exercícios para fortalecer o sistema imunológico e, consequentemente, minimizar as doenças no nosso organismo. Percebe que da infecção viral é prevenção e acabou a conversa? Não tem jeito. Poliomielite, que é a paralisia infantil, né? Transmissão: falta de saneamento básico, como água e alimentos contaminados podem transmitir. Pode também ser transmitida pela secreção e pelas fezes dos contaminados. Pessoas contaminadas com o vírus da poliomielite, tá? Que não tem, né, um saneamento básico para tratar os seus dejetos, podem transmitir a patologia. Sintoma: mal-estar, febre, diarreia, cansaço, náusea, vômito, dor abdominal, dor de cabeça, garganta e nos membros. Se ela não for tratada, ela atinge os nervos. Então, ela pega ali uma cadeia de nervo e ela vai fazer ali a dissecção do membro. Então, ela não permite que o cérebro mande o comando através dos nervos para que a gente possa se locomover. Por isso, ela causa a paralisia. Tratamento: não temos um tratamento específico, ou seja, com o tempo o corpo cria anticorpos e combate o vírus. Prevenção: vacinação e evitar o contato com pessoas que estejam portando o vírus. Lavar bem as mãos e os alimentos e consumir muita água tratada e também na intenção de evitar o contágio. Então, aqui já entra ali a higiene dos alimentos, que a gente compra na feirinha, no supermercado e tudo mais. Então, a gente tem que fazer uma lavagem aqui com água corrente para eliminar, tá, alguma contaminação. Daí, a gente vai chegar nas hepatites, tá? Hepatite A, tem outra matéria que trabalha hepatite A, que é a higiene e profilaxia. Quem está chegando agora, eu vou dar uma pinceladinha básica. Transmissão da hepatite A é fecal oral. Então, a forma, né, de prevenção é a higiene e o saneamento básico, tá?
tá? Então, a gente vai higienizar bem as mãos, higienizar os alimentos, observar se próximo da nossa casa não tem muita fossa séptica ou esgoto a céu aberto, a água que a gente está consumindo, né? Se ela não está contaminada por alguma coisa, então a gente tem que fazer um tratamento diferenciado para que a gente não faça a ingestão de cloriformes fecais. É muito comum quando você chega num lugar que tem um bebedouro, tá? Aquele bebedouro industrial, do lado vai ter um exame de cloriformes fecais. É encontrado cloriformes fecais nas águas que a gente faz o consumo, ela é uma água potável, tá? É uma água limpa, porque a quantidade de cloriformes fecais que está ali presente não vai trazer nenhum malefício para o teu organismo, porque algumas doenças são através da contaminação com fezes, ou seja, para você ter hepatite A, você comeu cocô. Para você ter poliomielite, você tem que comer cocô. Beleza? Transmissão, tá? Da hepatite B. Consumo excessivo de álcool, água e alimentos contaminados, falta de saneamento básico. Também pode ser transmitida pelo contato com portadores da doença. E no caso das hepatites B e C, ela pode ser transmitida pelo sangue e pelas secreções trocadas no momento do contato sexual. Hepatite A não é sexualmente transmissível. Hepatite B, ela corre a transmissão direta, que é através do contato sanguíneo, tá? E pela contaminação através do ato sexual. Sintoma: mal-estar, febre, pele, olhos amarelados, que é a icterícia, náusea, vômito, dor abdominal, falta de apetite, urina escura, porque o fígado não consegue metabolizar a albumina, então ele expele mesmo, e a albumina é uma partícula muito grande que não era para passar pelo rim, então ele está lesionando o rim também, e as fezes são mais esbranquiçadas pela presença da albumina. Então, geralmente, quando a gente está com uma infecção a nível de fígado, a coloração das fezes muda e ela fica branca, tá? Quando a gente está com isso, assim, geralmente, nossa, meu cocô tá branco, né? Porque a bebida, Luana, olha a Luana querendo saber. Porque a bebida, Luana, ela é altamente hepatotóxica. Para o meu corpo quebrar o álcool e eu não ficar bêbada, ele destrói células do fígado. Tá? Ele destrói os meus hepatócitos, que são células do fígado. Eu só fico bêbada quando o meu fígado não consegue mais metabolizar o álcool, tá? Tem tanto álcool na minha corrente sanguínea que meu fígado não consegue metabolizar, então eu fico bêbada. Quanto maior o consumo, né, de bebidas alcoólicas, mais células hepáticas estarão lesionadas. Esse vírus aqui ataca as células hepáticas. Se o meu fígado está se recuperando, né, da ingestão de álcool da noite anterior, eu fico mais propensa, tá? Porque o meu fígado ele já está coitado. Ele está com muita dificuldade para metabolizar. Na verdade, ele não causa nenhuma hepatite. Ele deixa o fígado mais propenso para a infecção do vírus, entendeu? Lembra que o vírus é uma infecção oportunista? Esses vírus aqui, da hepatite A, B e C, ele ataca as células do fígado. Então, se eu utilizo alguma outra coisa que ataca o meu fígado, então vai ser a oportunidade perfeita para que o vírus das hepatites A, B e C consigam se proliferar mais rápido dentro do meu organismo. Ele ajuda, tá, Catiane? Ele vai trazer a oportunidade que o meu vírus estava esperando para se replicar. Tratamento. Não existe tratamento específico para curar a doença. Alguns medicamentos podem apenas aliviar os sintomas. Vamos lá. Quando a gente está com hepatite A, tem que comer muito doce. Para a gente não ficar bêbado, tem que comer muito doce. E para a gente cortar o efeito do álcool no organismo, digamos que você bebeu demais, entrou em coma alcoólico e chegou lá no PS, né, inconsciente, desacordado. Alguém sabe o que a gente faz para cortar o efeito do álcool? Açúcar, glicose. Glicose, tá? Então, sim, o açúcar, ele ajuda na regeneração das células hepáticas, ok?
tá? Isso no caso da hepatite A, porque o meu fígado regenera muito mais rápido. No caso da hepatite B, tá? O meu organismo vai conseguir controlar a doença, mas ele não vai conseguir se livrar do vírus na minha corrente sanguínea. Tá? Então, eu vou ficar ali com aquela infecção. Já se fala em cura para hepatite B, tá? Carga viral reduzida na hepatite C e cura para hepatite B. Porém, contudo, todavia, eu não domino o protocolo de tratamento e intervenção, tá? Mas já estão falando aí, tem mais ou menos uns 2 anos que estão falando em cura para hepatite B. Por hora, os casos são muito poucos ainda, mas o Dr. Thor, todo mundo agora conhece o Thor, né? Infectologista aí, ele apresentou um trabalho trazendo os resultados aí muito interessantes. Agora eu não sei em que grau da doença foi descoberta, em que momento foi, qual medicamento usou, se era homem, se era mulher, né? Qual era o maior índice, qual era o hábito dessas pessoas, tudo isso aí tem que ser analisado. A prevenção, evitar contato com o portador da doença. Tem como a gente saber quem tem uma doença viral? Só se a pessoa estiver no ápice dos sintomas, né? Tiver a pele ali completamente amarelada, que a gente observa que está ictérico, né? Tinha um termo que falava assim, nossa, fulano é muito amarelo, chega a estar verde, de tão amarelo tá verde, né? Mas pode ser porque ele está com uma infecção hepática, que não necessariamente é uma infecção por vírus. Ele pode estar ali com pedra na vesícula. Ou ele pode estar com pâncreas inflamado. Então, a gente não tem como saber. E ninguém anda com o exame na mão, não, para dizer que tem ou não. Tá? Então, não consumir álcool, beber água tratada, lavar as mãos e os alimentos antes de comer. E é muito importante não compartilhar objetos que tiveram contato com o sangue. E ainda usar preservativo durante o ato sexual. No caso da hepatite B, existe uma vacina específica que a gente faz na criança ao nascer. Quais são as vacinas que a criança toma? Hepatite B e BCG. Com 60 dias da primeira dose, a criança vai tomar a segunda dose. E quando ela faz 6 meses de vida, ela vai tomar a terceira dose. Quando ela cresce, a gente vai fazer o exame. E alguém dessa turma me perguntou em relação ao exame, né? E a gente vai observar se o anti-HBS, tá? Ele é positivo. Então, significa que a vacina fez efeito, que ela tem anticorpos. Agora, se o anti-HBS-AG tiver presente, reagente na corrente sanguínea, significa que ela tem o vírus na corrente sanguínea. Algumas pessoas, quando fazem a sorologia, não tem o anti-HBS no organismo, ou seja, ele não tem anticorpos, aí ele tem que refazer o esquema. E para a galera que entrou no curso técnico de enfermagem na área da saúde, obrigatoriamente repete o esquema. Do zero. Então, quem chegou agora na área da saúde, antes de ir para o estágio, tá? Tem que cumprir o esquema da hepatite, que dura 6 meses. Então, eu aconselho que você vá logo tomar a primeira dose, tá? Você disse que é da área da saúde, você vai tomar a vacina da febre amarela, se ela não tiver dentro do prazo de validade, a vacina, tá? Do tétano e o esquema da hepatite. Se você tiver só a primeira dose, você já pode ir. Só que você não está com o esquema completo, então você não tem imunidade adquirida, tá? Você pode adquirir no campo de estágio. Então, o ideal é que você faça o uso da vacina o mais rápido possível para dar tempo de você concluir o esquema. E antes de você ir para o estágio, você tem que apresentar a carteira de vacina para você ser autorizado a ir para o seu estágio tão sonhado. Então, galerinha, para a aula de hoje, era isso que eu tinha para vocês. Ainda tem algumas doenças que a gente tem que trabalhar na questão viral. Porém, o assunto era muito extenso, então eu dividi para a gente falar um pouquinho amanhã. Então, a aula de amanhã vai ser um pouquinho mais reduzida e eu vou passar a atividade para vocês se divertir no final de semana. Dúvidas? Ainda tem alguém aí? Sim, professora. Então, Raíssa, infelizmente, você vai ter que repetir o esquema, meu amor. Vai ter que comprovar que tomou a vacina.
Se você tomou vacina num posto que guarda o espelho, tá? Tem posto de vacinação que guarda o espelho. Ele anota na tua carteira e anota também no sistema. Aí você vai lá no posto que você tomou e verifica se eles têm esses dados. Eles vão fazer uma nova carteira para você com os dados anteriores. Quem não tem, corre atrás. E é bom correr atrás logo, porque quando for pro estágio, que vai demorar um pouquinho, já tá com tudo pronto e não perde tempo. Qual vacina? Tá. Hepatite B, febre amarela e tétano. Sabe a dupla adulta, DT? DT, febre amarela e hepatite B. A febre amarela é a cada 10 anos. Se você tomou há menos de 10 anos, não tem com o que se preocupar. A DT você vai tomar o reforço. E da hepatite B você vai refazer o esquema. Professora, eu tomei há poucos dias. Tá, então tu começou o esquema há pouco tempo, né? Vai ter que esperar um pouquinho. Lembra da janela imunológica, que é 6 meses? Krishna, qualquer posto de saúde que faz vacina, você toma. Aí eu vou ter que fazer exame, é professora do tétano? Ou não? Só Não, da hepatite, não, né, no só caso? da hepatite. Hepatite é que a gente faz para verificar se a pessoa tem imunidade ou não. Do tétano eu tomei só quando eu estava gestante, em 2017. Então tenho tá que dentro tomar da de novo. validade ainda, porque tu já tomou o reforço há menos de 10 anos. Tá dentro da validade, não precisa tomar. Agora tu tem que apresentar a carteira. Professora? Oi? Então, Eu tomei se eu fizer esse anti-HB, O anti-HBS vai dizer se você tem imunidade para as hepatites, tá? No caso, a hepatite B. Em qualquer posto de saúde faz, galera, a eu não vacina. preciso fazer o esquema, né? Tipo, se eu não Se tiver você mais tem a carteira. imunidade, não precisa. Aí você vai fazer só um reforço para hepatite B também que eles fazem. Eles aplicam 1 ml em você de uma vez e acabou a conversa. Ok. As vacinas, Luísa? Tá. Hepatite B, febre amarela e DT. Que é a dupla adulta, é a vacina contra o tétano. Professora, eu ouvi falar aqui que antes de tomar a vacina contra a hepatite tem que fazer o exame primeiro. Não necessariamente, tá, Cris? A gente não tá fazendo isso não, porque o exame é caro, então não tem necessidade de você estar gastando dinheiro com isso. E os médicos pelo SUS não vão pedir. Ah, tá. Porque no caso eu só tenho que tomar a vacina só da hepatite. Exatamente. Então você vai no posto e toma a vacina da hepatite. Ok. Boa noite, professora. Tô Boa saindo aqui. noite e até. É. Mais alguém? Luísa, tem que tomar para ir para os estágios, tá? Tem que tomar as vacinas. E daqui uns dias também vai entrar no nosso quadro, né, de exigência, a vacina contra o coronavírus. Eu fui no posto para tomar, mas a mulher falou que eu não podia tomar agora, porque eu tomei a Coronavac, né? Agora eu já vou tomar a segunda sim. dose. Não pode tomar, não. Esperar um mês, mais ou menos. Um mês depois da segunda dose para tu poder tomar, porque elas são vacinas virais. Vacina viral a gente não faz tudo no mesmo período. Hein, professora? Oi? É assim, ó. Aí a senhora falou da vacina, né? Uhum. Da hepatite. Aí como é que a gente faz? Pra tomar vacina? Chega lá e diz, eu quero... Sim, chega lá no postinho e diz, quero tomar vacina. A vacina da hepatite. Fala, eu vou pra estágio, tem que tomar a vacina da hepatite. Eles já sabem, da área da saúde. Tá. Era só isso, obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite. Mais alguém? Então era isso, galera. Tenham todos uma boa noite, tá? Em caso de dúvida, entre em contato.